Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos quatro cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o Nino e hoje eu quero gravar um episódio bônus, falando sobre um tópico, basicamente um tópico complementar sobre um episódio que eu fiz alguns meses atrás, que era o episódio Como é ser um fã de Xbox por 25 anos. Naquele episódio eu já contei um pouco as tristezas, as penúrias, que um fã de Xbox passou e passa até hoje, mal sabia eu o que ainda estava por vir. Nossa indústria está avançando tão rápido, né? Eu já disse que eu não gosto dessa palavra indústria, porque indústria para mim é fábrica de sapato, mas se tornou uma indústria realmente, né, cara? O hobby dos videogames, algo que era pequeno, né, quando surgiu ali, até meados dos anos 2000 ainda era um negócio de nicho, explodiu, né? Então tudo bem, vai. Nossa indústria, vamos chamar de indústria, né? E tá mudando tanto, cara. Tá passando por tantas mudanças e é algo que, assim, não sei se vê em outras indústrias, né? Principalmente na indústria do entretenimento, assim. Porque a indústria dos videogames, bem ou mal, já tá aí, vai fazer o quê? Quase 50 anos, né? Se parar pra pensar. Então já era pra ser uma indústria consolidada, né? Que não ia passar mais por growing pains, que eles chamam lá fora, né? Que é aquelas dores que a gente sente quando a gente está crescendo, sabe? Parece que já não era mais pra indústria estar passando por isso, cara, né? Se fosse uma indústria de 10 anos de idade, aí tudo bem, ainda está se estabelecendo um monte de coisa, mas a indústria dos videogames já era para estar estabelecida, né? O que funciona, o que não funciona. Mas a gente não contava com uma coisa, cara, que vem com toda a indústria, que são os CEOs e os acionistas, né? Porque quando a gente era moleque, os estúdios de videogame, mesmo as empresas, as fabricantes de videogame, não eram essas gigantes, né, que tem o monopólio do mercado como hoje em dia, né? Principalmente os maiores estúdios. Se você parar pra pensar, né, a EA, a Ubisoft, a Rockstar, em um determinado momento, elas já foram pequenos estúdios que hoje seriam considerados estúdios indie, né? 10 funcionários ali e tal, fazendo jogos por amor e tal. Então as coisas mudaram muito a partir do momento que você tem essas mega empresas de capital aberto, que você tem que ficar agradando acionistas, né? Então a coisa começou a desandar a partir daí, né? Mas, como eu já comentei no episódio ser um fã de Xbox por 25 anos, não é uma coisa fácil, sabe? Porque veja, quando eu era moleque, quando saiu, tava começando a anunciar o PlayStation 2 e tal, os primeiros rumores ali do PlayStation 2, todo mundo, né, que tá nesse universo dos videogames, que na época eu ainda diria pra você que era uma bolha, sabe? Na época do Play 1, essa coisa de videogames, de ser gamer, de ser nerd, ainda era uma coisa de bolha, de nicho, né? Você ainda apanhava na escola se você falava que você jogava videogame, que você gostava de anime e tal. Então, nessa época, quando anunciaram o PlayStation 2, todo mundo que estava nessa bolha dos videogames ficou louco, ficou alucinado e tal, né? E eu também, é claro. Então começaram a vazar as primeiras informações, que teria um leitor de DVD, a gente nem sabia direito o que era um DVD naquela época, a gente ainda tinha videocassete em casa, né? Que seria uma máquina de 128 bits. A gente não manjava, né, exatamente o que isso significava, mas, pô, ficava fácil de você ter uma noção quando você sabia que o PlayStation 1 era uma máquina de 32 bits de processamento, né? Então ficava aquele hype e tal. E aí já começavam os primeiros rumores que ia ter Final Fantasy no lançamento do Play 2 e tudo mais, aqueles jogos que todo mundo estava aguardando, né? Então o Play 2 ele foi uma máquina de hype muito grande, né? Antes mesmo dele sequer sair nas lojas, ele já era o videogame campeão ali, né? Todo mundo já sabia que não ia ter como competir com o PlayStation 2, da mesma forma que a Sega sabia que não ia ter como competir com o PlayStation 1 alguns anos antes, né? Lançando o Saturno aí às pressas e destruindo qualquer chance do console de prosperar. E o mesmo aconteceu com a sequência do Saturno, que era o Dreamcast, né? Eles correram lançar o videogame antes, a tecnologia não estava pronta do jeito que deveria estar. O Dreamcast poderia sim ter vindo já com um leitor de DVD também, mas eles resolveram lançar um videogame mais enxuto, mais barato, né? E saiu o Dreamcast, que pra mim, sinceramente, é um dos videogames mais fantásticos, um dos consoles mais maravilhosos que a gente tem. Só que, né, sabemos o que aconteceu com o Dreamcast.
principalmente quando o PlayStation 2 chegou às lojas, né? O Dreamcast já tava mal das pernas, e quando o PlayStation 2 chegou foi a última pá de cal em cima ali do Dreamcast. E assim, eu sei que eu vou estar falando para um nicho muito, muito pequeno de pessoas, que são as pessoas que tiveram o Dreamcast na época, porque eu fui uma delas, né? Eu tive o Dreamcast já quando ele já estava morto, mas o Dreamcast ele foi tão incrível, assim, foi tão maravilhoso para mim, que no fundo eu ficava assim, não, eu ficava em negação, sabe? Ah não, o Dreamcast não morreu, a SEGA só tá dando um intervalo, não, a SEGA vai voltar agora. Não, a SEGA já tá começando a fazer o Dreamcast 2, todos aqueles rumores, aqueles boatos numa era pré-internet, né? Que você ouvia do Zé Fofinho da locadora e você agarrava naquelas palavras com todas as suas forças porque você queria acreditar que aquilo era real, sabe? Que o Dreamcast ia ter mais uma sobrevida, que alguém ia investir dinheiro na marca, que sei lá, cara, enfim. A gente não queria acreditar que o Dreamcast realmente tinha morrido e que a SEGA estava fora, né, da competição de hardware para sempre. Porque, de novo, quem teve o Dreamcast na época sabe o quão inovativo, né, o quão criativo e inovador ali ele foi, né. Um console realmente incrível, cara, maravilhoso, com títulos incríveis, com o VMU no controle, uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. A internet já vinha de fábrica, né, o modem nele já pronto para internet, assim, uma mídia que cabia mais dados do que o CD, então ele era um videogame já à frente do seu tempo. Mas por muitos anos, assim, eu fui o que o pessoal chamava de uma viúva do Dreamcast, uma viúva da SEGA. Porque eu não queria, né, que o Dreamcast tivesse morrido. Eu ficava, não, o Dreamcast é maravilhoso e um dia ele vai voltar. Um dia a SEGA vai voltar, né? Mas no fundo eu sabia que não, sabia que o videogame já tinha morrido, que a SEGA já tinha ido pro saco mesmo e tal. Mas isso foi uma coisa que doía, sabe? E eu ficava pensando, putz, mano, devia. Eu me ressentia do Play 2, assim, sabe? Eu me ressentia um pouco do PlayStation, como se ele tivesse sido o único responsável pelo fim do Dreamcast, né? O PlayStation 2 foi apenas o prego no caixão, né, cara? O último prego no caixão ali. Por muitos anos eu me ressenti do Play 2 porque eu era, né? O tipo de pessoa que se apegava muito a uma coisa, defendia aquilo com todas as minhas forças, sabe? Quando eu achava que algo realmente era valioso, assim, aquilo ali eu queria mostrar para as pessoas que era valioso, que era importante, que era legal e tudo mais. E o Dreamcast foi assim. E eu me lembro que quando eu comprei um Play 2, assim, né? Eu falei, putz, como eu deixei de curtir esse videogame por besteira, né? Um console maravilhoso e tudo mais. E claro, né? Depois você vai crescendo, essas coisas vão mudando, mas aquele sentimento de saudosismo do Dreamcast e tal ainda me doía, muitos anos depois, assim. Sabe, a morte do Dreamcast, o que ele poderia ter sido e tal. Ainda ficava aquilo comigo, né? Então toda vez que alguém falava, saía o mínimo rumor na internet de que a SEGA estava voltando com o Dreamcast 2 e tal, nossa, eu ficava louco, assim, cara. E esses rumores nunca se concretizaram, obviamente, né? Mas, enfim, muito dolorido. E eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia passar por isso, sabe? Tipo assim, cara, é só um videogame, não se apegue, né? Nunca mais eu quero passar por isso. Mas conforme a indústria dos videogames foi crescendo, né? E as marcas principais foram se consolidando, as outras marcas menores foram morrendo, né? E ficaram ali as três marcas principais no mercado, na questão de fabricação de hardware, né? Que é a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Eu falei, bom, então agora o mercado finalmente se encontrou, né? Se assentou, não vem mais surpresas por aí, não vou ter que passar mais por uma situação de Dreamcast, né? Mal sabia eu, né, cara? Bom, então quando eu era moleque, na época que o Dreamcast morreu, a Sony já trouxe o seu PlayStation 2 e a Microsoft trouxe o Xbox, né? E a Nintendo tinha vindo com o GameCube. E o PlayStation 2 eu quis muito, como todo mundo, mas quando eu joguei um Xbox, eu já contei isso em algum episódio aqui, que a primeira vez que eu joguei um Xbox numa locadora, cara, eu joguei o jogo Halo, né? Aquilo ali foi um divisor de águas pra mim, assim. Já não queria mais saber de PlayStation 2, eu tava muito interessado no Xbox, porque ele era um console muito místico, assim, sabe? Numa época, como eu disse, a gente não tinha internet, a gente dependia das revistas para ter informação, mas quem comprava revistas? Quase ninguém, né? Era uma coisa meio cara, quando você era moleque, tudo é caro, né? Então a gente ficava meio nos rumores, nos boatos e tal. E o PlayStation 2 a gente já sabia tudo que tinha para saber sobre o console, né, cara? Tinha muita informação, o que não faltava eram informações, revistas cobrindo ali o PlayStation 2, mas o Xbox parecia uma coisa, sei lá, uma coisa mística, que ninguém tava falando sobre ele, uma coisa mais escondida, assim, o que era um Xbox? A gente só sabia que a Microsoft estava fazendo. Será que seria um computador que você ia ligar na sua sala, né? E aquilo me fascinou bastante, assim.
Tanto que quando eu fui jogar, eu vi o Xbox pela primeira vez, eu falei, nossa, mas que videogame gigantesco, que controle enorme, que coisa incrível isso aqui, né, cara? Que parece alienígena, assim, futurista e tal. E jogando Halo, assim, eu me lembro vividamente, assim, da sensação de jogar Halo. Eu falei, pensar assim, nunca joguei nada parecido com isso. Se é isso que o Xbox vai oferecer, é isso que eu quero. E a partir daquele momento, sem perceber, eu já tinha me declarado um fanboy de Xbox, né? Uma palavra aí pejorativa, mas acho que descreve muito bem a minha personalidade do alto dos meus 12, 13 anos ali, né? Xbox passou a ser pra mim um sinônimo de videogame, de futuro dos videogames, né? De promessas e tudo mais. E eu comecei a ficar muito interessado em ter um Xbox. Só que eu era moleque, né? 13 anos ali mais ou menos. E não tinha trampo, né? Não ganhava dinheiro, então como é que ia comprar um Xbox, né? Era um videogame caríssimo na época. Como todos os outros videogames, PlayStation 2 também era, né? GameCube um pouco menos, mas ainda assim era caro para quem não trabalhava, né? E nessa época, a gente não estava numa boa situação financeira na minha família, né? Estávamos passando ali por uns momentos mais complicados. E como eu já contei, acho que no episódio do próprio Xbox lá atrás, eu pedia pra minha mãe todo ano um Xbox de aniversário ou de Natal, mas ela sempre falava, olha, se der, né, a mãe te dá um, mas não posso te garantir, né? E aí todo ano eu não conseguia. Então foi assim em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, sempre pedindo um Xbox pra minha mãe de Natal e de aniversário e, né, nunca conseguia. E aí, cara, quando eu tava com os meus 16, 17 anos, não, acho que uns 18 anos, 17, 18 anos, eu consegui meu primeiro trabalho, né, com 17 anos, numa gráfica, mas ganhava bem pouquinho, assim, ganhava uns trocadinhos. E falava, vou juntar, né, pra comprar um Xbox, a ilusão, né. E aí saiu o Xbox 360, né, começaram os rumores ali, em 2004 já do Xbox 360, e em 2005 saiu o Xbox 360, e aí, né, minha vontade de ter um Xbox continuou, assim, se renovou, sabe? Nossa, Xbox 360 tal, né? Primeiro videogame da nova geração. Agora você vai poder jogar em TVs HD. Já vem com modem embutido para você poder jogar online. Tem até controle sem fio e tal, né? Então o Xbox 360 ele deu aquele alarde, aquele bafafá, assim. E foi realmente a época, digamos, acho que a época mais feliz da minha vida com videogames. Porque foi quando minha mãe me deu meu primeiro Xbox, né? Meu Xbox 360, finalmente eu consegui ganhar um Xbox lá em 2007, de Natal, da minha mãe, que foi o Xbox 360 Fat, aquele modelo grandão. E o mais incrível é que ele já era destravado, né? O videogame foi destravado muito rapidamente, então eu pude aproveitar a biblioteca do Xbox 360 logo de início, assim. Então acho que foi a primeira vez que realmente eu pude aproveitar um console enquanto ele estava no início. E como ele era destravado, eu pude jogar muito, 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 muito mesmo. Então eu tenho memórias muito, muito gostosas assim com o 360. E o 360, como foi pra mim, como foi pra toda uma geração, ele foi um videogame que cimentou assim pra mim a ideia de eu sou um fã de Xbox, sabe? Não queria nem pensar em PlayStation mais. Naquela época, inclusive, quando a internet estava se popularizando ali, né? 2008, 2009, eu descobri que tinha as redes sociais, que você podia entrar em grupos ali de fãs de Xbox e tal, e ainda tinha aquela coisa de guerra de consoles, né? E eu caí de cabeça naquilo, cara. Não, aqui é Xbox. E eu ficava procurando formas de defender o videogame. Não, porque o PlayStation não tem isso. Não, porque o PlayStation não tem aquilo. Bobagem de criança, né? Muito imaturo e tal. Mas era adolescente naquela época, então, né? Paciência. Mas o Xbox 360, se você não teve um Xbox 360 ou se você foi do PlayStation 3 naquela geração, o 360 ele foi um videogame, cara, muito importante assim, porque foi o videogame que popularizou a Microsoft no mundo dos consoles, né? Foi o 360 que trouxe a Xbox, realmente a marca Xbox para dentro da casa das pessoas. Como eu disse, né? O PlayStation 3 na época ele era travado, o 360 já era destravado, o 360 já estava no mercado há um ano já quando o PlayStation 3 saiu, né? Então ele já tinha uma base instalada muito grande no país. Então muita gente que nem pensava em ter videogame ou Xbox em si foi de 360, cara. E eu fui um deles, né? E mesmo com o meu 360 desbloqueado, eu joguei muito online, nunca fui banido, joguei por anos e anos online. Escapei de todas as ondas de banimento, né? Mas o meu 360 acabou morrendo, obviamente, de 3 luzes vermelhas, né? Aquele problema que era uma praga para todos os consoles 360. Mas eu joguei ele por uns 5 anos, assim, antes de ser afetado, sabe? Então eu joguei muito, muito 360.
quando ele morreu, eu já comprei o Slim, daí meu Slim já era travado. Eu já trabalhava na loja de games, né? Não, ainda não trabalhava, eu tava na faculdade, mas já comprei ele destravado, já comprava os joguinhos originais pra jogar online com os meus amigos. E foi um ritual muito legal, sabe? Foi um momento em que os videogames online se popularizaram no Brasil. Então eu chegava em casa do trabalho, conectava online, estavam todos os meus amigos lá, conversando nas salas de bate-papo. Eu já entrava e aí galera, vamos jogar o que hoje? Né, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha smartphones, nada, né? A gente usava a própria sala de bate-papo do videogame, né? E era muito gostoso, sabe? Chegar em casa, ligar o Xbox e ver os avatares dos seus amigos ali, né? Quem tá online, quem tá jogando o quê, mandar convite pra bater papo, era muito gostoso, cara. E assim, o Xbox 360, no começo da vida dele, ele teve muita promessa, ele tinha muitos jogos exclusivos ali, né? Tinha o Blue Dragon, tinha os jogos da Rare exclusivos, tinha Gears of War, tinha os primeiros Forza, né? Depois, mais pro final, a gente teve aí o primeiro Forza Horizon no 360, a gente tinha Halo 3, né? Halo DST, o Halo Reach, Halo Wars. Então, todas essas franquias que a gente que eram novidades pra gente naquela época, né? Estavam bombando no 360. E nesse momento do início da geração, o PlayStation 3 estava engatinhando. Um console super caro, cheio de funções desnecessárias, com jogos ruins, né? Um sistema muitos impedimentos assim de entrada para uma pessoa, né? Então o PlayStation 3 ele foi um flop de início ali. Pouca gente se lembra disso, mas ele foi um flop, né? E o 360 nadava de braçada, cara. Foi lá do meio pro final daquela geração, da sétima geração, que o PlayStation 3 começou a retomar, né? Que eles aí relançaram a versão Slim, muito mais barata, né? Tiraram todos aqueles cacarecos lá que ninguém usava do PlayStation 3, leitor de cartão e tudo mais. Então reduziram o preço do console e começaram a investir em IPs, né, cara? Lançar IPs novas, propriedades novas e jogos muito interessantes. E o Xbox, ele estagnou. Né, na metade da geração ali, ele simplesmente estagnou e virou uma máquina de Call of Duty, né? Então, Call of Duty começou a vender muito, começou a se popularizar demais. E a Live, né, a Xbox Live, que era o servidor online do Xbox, era o lugar para se jogar, porque os servidores do PlayStation 3, apesar de ser gratuitos, né, você não precisava pagar para jogar online no Play 3, a conexão não era tão boa assim quanto no 360. Então tava todo mundo jogando Call of Duty, jogando Halo, jogando Gears Online no 360, né? E aí o 360, a Microsoft, a divisão Xbox, começou a se sentir confortável vendendo Call of Duty ali, né? E se estagnou, né? Então foi nesse momento que a gente começou a ter uma virada ali de percepção da visão da marca do Xbox. Mesmo eu, que era fã, que tava ali, nessa época eu já trabalhava no 360, né? Em 2011 eu já entrei na loja de videogames. Então, nessa época eu comprava religiosamente a revista do Xbox todo mês. Eu era o cara que mandava e-mails para a revista do Xbox, já tive publicações na revista do Xbox, né? Já ganhei prêmios na revista do Xbox também. Tava sempre envolvido com a marca, sabe? Tudo que eu podia participar nos fóruns de discussão, promover a marca, eu era o cara que eu dava o sangue ali mesmo, cara. Sabe? Fanboy mesmo de Xbox, né? E aí, quando foi chegando mais do meio pro final da geração do 360, a gente começou a ver esse shift, né, cara, essa mudança assim. Agora o Xbox começou a se estagnar, virou uma máquina de Just Dance, porque o Kinect saiu também nessa época, né? E uma máquina de Call of Duty, e é isso assim. E o PlayStation 3 veio vindo, cara. Começou a lançar Uncharted. Aí lança Infamous 2. Aí você lança God of War 3. Enfim, né, tantos outros aí, Gran Turismo e jogo atrás de jogo. E jogaço, né, só jogo monstro, assim. E o preço do PlayStation 3 continuou baixando e tal. O PlayStation 3 começou a ganhar atração. No final da geração você tem The Last of Us pra fechar ali aquela vida do PlayStation 3 com chave de ouro, né. E o Xbox continuava com Call of Duty e Just Dance. E aí, né, a gente ficava meio quieto, assim, ninguém falava nada. E assim, e Halo e Gears, né. E lançava Halo, lançava Gears, lançava Forza. Halo, Gears e Forza que eram os exclusivos, né? Só que, mano, se você parar pra pensar, né? Lá em 2005, enfim, em 2006, quando saiu o primeiro Gears, que foi aquela revolução, né? Depois em 2007, saiu Halo 3, outro jogo maravilhoso, né? Um clássico aí. Então era a época de ouro. No final da geração do 360, você teve o que? O Gears Judgment, que ninguém já dava a mínima mais, o Gears já estava saturado. E você tinha Halo 4, que ninguém gostou, que já era a 343 que fazia, né? Então
Então você viu também, sendo um fã de Xbox, a gente via a queda da qualidade dos exclusivos. Porque já ia fazer ali, sei lá, cara, quase uma década, né? 8 anos que a Microsoft só lançava Halo, Gears e Forza. E a qualidade foi caindo e a gente já não aguentava mais, né? Ninguém aguentava mais Halo, ninguém aguentava mais Gears, a gente queria coisa nova. E o PlayStation 3 trazendo novidades, né? E em 2012 já tivemos ali o anúncio da nova geração de consoles, o PlayStation 4, né? Iria concorrer com o Xbox One. Já no começo, assim, o marketing do Xbox One, pra mim, eu ainda era um super fã de Xbox, apesar de tudo, né? Ainda me via como um defensor da marca, né? Então, quando saiu o Xbox One, o nome Xbox One já foi algo que eu não gostei na época, porque a gente já tinha o Xbox One, o Xbox One, que era o primeiro modelo, né? E a Microsoft sempre foi péssima para dar nome para os seus produtos, vide Windows, né? Windows cada vez um nome que não tem nada a ver um com o outro, né? Não indica nada. E o Xbox também segue essa tendência, né? Até hoje. Bem, a gente tinha vindo ali da era de ouro do Xbox 360, né? Um console revolucionário. E aí em 2013, para mim e para muitas outras pessoas, né, foi onde realmente definitivamente começou a queda do Xbox, né? Em 2013, a Microsoft, uma decisão deles, olha só, né, que engraçado, como uma decisão de minutos destrói uma marca por uma geração inteira, né, cara? Porque em menos de uma hora, né, falando da E3 de 2013, a Microsoft destruiu completamente a marca para sempre, né? Nunca mais se recuperou. E isso é interessante, é um caso muito interessante que eu acho que até hoje deve ser estudado aí nas faculdades de marketing, de publicidade, né? Quem não se lembra, em 2013, na E3 de 2013, o Xbox One ele foi anunciado e naquela época o CEO ali da divisão Xbox era o Don Mattrick, era um cara que não tinha carisma nenhum. Ele não deveria estar à frente da marca, falando com o público, mas ele estava. E ele ajudou a matar o Xbox, mas a gente já vai chegar lá, né? Primeiro, quais foram as decisões ali que mataram a marca Xbox para sempre? Para quem não se lembra, quando o Xbox One saiu lá na E3, ele foi anunciado como Xbox One. Por quê? Esse One seria porque o videogame seria um centro de entretenimento na sua casa. Você faria tudo nele, então é um centro de entretenimento, One. Ou seja, o foco da apresentação inteira foi em televisão e em ouvir música, né? Se você, todo mundo lembra aí daquele vídeo que ficou famoso, né? Xbox TV, né? Dessa época aí. Então, é um videogame que não tinha jogos no lançamento. Eles não trouxeram nenhum título de peso para anunciar com o videogame. Os poucos títulos de peso que eles anunciaram depois foram cancelados, né? E o foco foi 100% em TV, em futebol americano, essas coisas e tudo, e no Kinect. Porque sim, muita gente esquece que o primeiro modelo do Xbox One vinha obrigatoriamente com o Kinect, né? O que acrescentou mais $100 no preço do produto. Então, ele já saiu mais caro que o PlayStation 4 por causa de uma câmera que ninguém mais queria. Tava todo mundo saturado de Just Dance, porque Kinect era só para Just Dance, né? Aquela promessa de que a gente ia entrar nos jogos, realidade virtual, né? Na época do 360 nunca se concretizou. Nessa época todo mundo já tinha se ligado disso, então ninguém queria mais o Kinect e a Microsoft forçava você a comprar o Kinect. Era um videogame que não tinha jogos de peso, tanto que na época tinha uma piada que o Xbox One era o melhor reprodutor de Netflix que tinha no mercado. Foco em TV. Exigência de conexão constante à internet, numa época em que a internet assim, não era algo que a gente tinha como tem hoje. Todo mundo tem um smartphone no bolso, internet 24 horas, todo mundo conectado, né? 2013 o Xbox, em 2013, cara, eu usava a internet no computador. Eu tinha que sentar, ligar o computador, usar a internet em casa, internet, sei lá, 10 mega nessa época eu devia ter. Então, ele já tinha a exigência de que o videogame teria que estar conectado 24 horas por dia na internet com o Kinect plugado. E aí muita gente começou a ficar preocupada de que você teria uma câmera, porque o Kinect também tinha um microfone, né? Uma câmera com o microfone ouvindo e vendo você e transmitindo seus dados pela internet 24 horas por dia, né? Então ninguém queria isso. E aí beleza, não, você vai ter essa exigência do videogame tem que estar conectado na internet. Uma outra decisão completamente surreal quando a gente parar para pensar hoje em dia o quão anticonsumidor a Microsoft era nessa época, né? E nunca deixou de ser, na verdade, depois disso, que era a proibição de jogos usados. Né, naquela época eles falavam, o Don Mattrick, né, anunciou que você não poderia jogar jogos usados no seu Xbox One. Você já parou pra pensar, cara?
para pra pensar por um segundo, né? Você não poderia vender seus jogos, você não poderia emprestar nem pegar emprestado os jogos dos seus amigos, você teria que comprar todos os jogos novos. Meu Deus, cara, falando isso agora assim, eu não sei nem como isso foi possível, cara. E aí, pra coroar, né, cara, a Sony veio logo em seguida ali, falando na mesma E3, fazendo um videozinho ali curtinho, né, falando exatamente o oposto da Microsoft, porque eles vieram logo em seguida no palco, né. E eu me lembro disso até hoje, assim, o cara que era o CEO da Sony, que eu não me lembro o nome na época, falando: no PlayStation 4, você não precisa ter Kinect, você não precisa gastar mais com acessórios que você não quer. Você não precisa estar conectado online 24 horas por dia. E como que você faz para trocar ou emprestar jogos com amigos? Aí eles mostram um vídeo, né? Que é os caras lá da Sony emprestando um CD um pro outro, né, e aquilo virou um meme assim. E ali naquele momento, cara, né? Foi o momento que eu percebi que, tipo assim, perdeu. A Microsoft perdeu, né? Foi um momento que todo mundo percebeu que a Microsoft perdeu. E pra coroar, assim, tem aquela frase infame do Don Mattrick, né? Pro Jeff Keighley, o repórter Jeff Keighley na época, que hoje é o maior entertainer do mundo aí dos videogames, né? Que tem a Summer Game Fest e tudo mais. Mas na época ele era só um repórter, né? Mas mesmo assim o Don Mattrick falou aquela frase maravilhosa pro Jeff Keighley, né? Que o Jeff Keighley fala: tá, se a pessoa quer comprar um Xbox One, mas ela não tem internet, então a mensagem da Microsoft é que a pessoa não compra o Xbox. E o Don Mattrick fala pra ele: bom, se você não tem internet, nós temos um produto pra você, chama-se Xbox 360. Cara, e aí o Jeff Keighley olha pra ele com uma cara de incredulidade e fala: ah, então você tá dizendo pro teu público não comprar o Xbox One, é isso? E aí o Don Mattrick fica tentando sair daquela saia justa ali, né? E alguns meses depois ali, coisa de 2 meses depois dessa entrevista, o Don Mattrick foi demitido e entra o Phil Spencer, né? E o Phil Spencer, ele entra para substituir o Don Mattrick e ele vem revisando um monte de políticas ali, né? Então, ele já entra com a cara do salvador do Xbox, ele é o cara que ele é gente como a gente. O Phil Spencer também é gamer. Olha só, ele tá com uma camiseta do Battletoads. E ele tirou o requerimento do Kinect, dos videogames. As próximas remessas de Xbox agora não vão vir mais obrigadas a vir com o Kinect. Você não precisa deixar seu Kinect conectado no videogame mais. Não precisa mais estar 100% online. Você pode comprar e emprestar jogos usados. Eles reverteram tudo, né? Com a chegada do Phil Spencer. Claro que já era tarde. A Xbox já tinha perdido a guerra dos consoles para sempre ali, né? Já tinha perdido fatia de mercado muito grande e o PlayStation 4 nadou ali, cara, sei lá, cada um Xbox que vendia, quantos PlayStation será que não vendia, né, cara? Então, a Xbox já tinha perdido. Foi ali na E3 de 2013, né? Talvez não seja fácil quando a gente volte na história, assim, analisando eventos históricos. Muitas vezes não é fácil a gente voltar e apontar o dedo e falar: ah, foi naquele momento que tudo mudou. Mas nesse caso é muito fácil. É só voltar na E3 de 2013, né? E ali a gente viu que foi ali que realmente tudo mudou. Onde a Xbox realmente acabou para sempre, né? E não é exagero. A gente sabe que a Microsoft, a divisão Xbox, não só nunca mais se recuperou, como ela simplesmente acabou, deixou de existir, né? Bom, continuando, né? E aí nessa época, eu tava assim, pô, vou seguir com os meus amigos, porque como eu comentei lá no comecinho, acho que no episódio 7, né, onde tá todo mundo, cadê todo mundo? Nessa época do 360, eu fiz muitas amizades online, jogava muito Call of Duty online, eu era muito fã de Call of Duty, comprava todos anualmente, comprava Battlefield também, jogava muito com os meus amigos, toda noite ligava o headset para jogar com a galera. Tanto que o meu headset ele chegou a quebrar de tanto que eu usei, tive que comprar um Bluetooth na época para poder jogar com a galera, assim, foi um momento maravilhoso. Falei, bom, né? Vamos todo mundo comprar o Xbox One e continuar jogando junto. Eu acho que uns 80% dos meus amigos compraram o PlayStation 4. E de repente foi eu e mais um amigo só que compramos o Xbox One. Então todo aquele ecossistema que eu tive no 360, todos aqueles amigos, né, todas aquelas jogatinas online, os clãs, os campeonatos, acabou. Foi tudo pro PlayStation. E de repente eu me vi completamente sozinho, eu e um outro amigo, só compramos o Xbox One. E esse amigo ele comprou meses depois de mim, assim. Então por muitos meses eu fiquei completamente sozinho no Xbox One. E nessa época do Xbox One, foi onde começou a virar também o lance das comunidades online, né?
A galera já não falava mais no headset, já não criava mais salas, já não tinha mais os avatares, né? A sensação de comunidade foi se perdendo e com ela foi se perdendo também a minha sensação de identidade, cara. Porque minha vida estava atrelada ao Xbox, a minha identidade era o Xbox. De repente, a minha dashboard ali, a minha sala de início estava completamente vazia. Nenhum amigo mais estava ali. Eu estava completamente sozinho. Aí eu entrava nas salas de para jogar Call of Duty no Xbox One, ligava o microfone e ninguém falava nada. Nessa época foi onde a galera parou de se comunicar, né? E eu, tipo, e aí pessoal, tá, vamos jogar. E ninguém falava nada. De vez em quando era um cala a boca, não sei o que assim. E eu fui me sentindo super isolado e tal. Mas eu tava sem perceber nesse culto da Microsoft, né, cara? Eu era um crente ali da Xbox, cara. Eu tava envolvido, eu era um believer, né? Não, a Xbox vai melhorar, não, a Xbox vai vir com tudo. E nessa época, quando entrou o Phil Spencer, o que foi prometido? Foi prometido que ia ter um monte de compra de estúdios, que eles iam investir pesado em games, que eles entenderam a mensagem, que agora a Xbox não ia mais focar em TV, que a Xbox ia focar em jogos. Se preparem porque vocês não vão dar conta de quantos exclusivos a gente vai trazer. E assim o tempo foi passando e as mentiras do Phil Spencer começaram a ficar cada vez mais evidentes, né? A gente não tinha exclusivos e do contrário, a gente continuava com a trinca Forza, Gears, Halo. Os Halos ficando cada vez piores, os Gears continuaram ficando ainda mais piores, né? E o único que se sustentou ali foi o Forza Horizon, né? Mas eu nunca fui muito um cara de jogo de corrida, assim, de jogar muito, então passava meio batido por mim. E aí, o PlayStation 4 continuava com aqueles lançamentos maravilhosos e continuou trazendo mais jogos novos, franquias novas, né? Horizon Zero Dawn, aquele jogo de terror lá, né? Que teve remaster aí. Depois a gente teve a continuação de Uncharted, o Uncharted 4 também maravilhoso, God of War renovado, né? E foi trazendo franquias, cara, foi trazendo franquias, né? Ampliando o seu portfólio de jogos e o Xbox lá. Forza, só tinha Forza agora, Forza, de vez em quando um Gears ruim, de vez em quando um Halo pior ainda. E aí eu fui ficando assim super desgostoso, né? Eu me lembro quando eu peguei o meu Xbox One assim, eu me lembro que eu liguei ele já pediu uma atualização, sei lá, de 15 GB na época. Cara, 15 GB para quem tinha 10 MB de internet, foi o dia inteiro baixando a atualização só para o videogame funcionar. E surpresa, não funcionou, cara. O videogame não funcionava depois, não iniciava, dava pau, tinha que resetar o videogame, tive que formatar ele umas 2 vezes, baixar a atualização de novo, patch de atualização 2. Não sei o que lá, 3. Não sei o que lá para o videogame funcionar, e a galera do Play 4 jogando, se divertindo e tal, e todos os meus amigos lá no PlayStation, né? Bom, mal sabia eu, né, que tudo iria piorar e piorar muito na próxima geração. Então, eu acho que de 2013 a 2020, o Xbox ele decaiu muito, né? A qualidade tudo dos jogos foi caindo muito. Só que de 2020 pra cá, nesses últimos 5 anos, foi realmente onde o Xbox acabou completamente com tudo, assim, cara. A época de 2020 pra cá foi aonde a gente teve a escassez de jogos exclusivos, ela se ampliou muito. Então no PS5 já começou com o Returnal, depois a gente teve o Ratchet Clank Rift Apart, que é um jogo incrível, Homem-Aranha 2, Final Fantasy XVI, o remake do Final Fantasy VII, Silent Hill 2, God of War Ragnarok, o outro God of War, né, do PlayStation 4 também, o Horizon Forbidden West, Ghost of Yotei, Astrobot, cara, só jogo monstro, né? E aí eu peguei o Xbox Series X, né? Continuei ainda com o Series X, não peguei o PlayStation 5. Na época eu fiquei muito assim, quando eu tive o Xbox One, pra você ter uma ideia, eu fiquei muito pensando assim, pô, vou vender meu Xbox One, vou pegar um Play 4 pra ir jogar com os meus amigos, né? Mas eu ainda tava no culto da Microsoft. Eu ainda era um acólita, cara. Eu não conseguia ver a realidade fora do culto, assim. E aí eu comecei a ficar ainda mais entrincheirado ali nas fileiras da Microsoft, entrava nos grupos, nos fóruns ali, ficava eu e meia dúzia de nerdola ali defendendo a Xbox com todos os dentes. Não, vocês estão ferrados porque agora na próxima E3 vai vir Battletoads de volta. E veio aquela porcaria daquele Battletoads. Não, aguarda aí, vai vir Scalebound, cara. Scalebound, jogo de dragão, uma pegada Devil May Cry, jogo cancelado. Não, agora eles estão trabalhando no Redfall, jogaço. Redfall saiu aquele lixo.
Nossa, porque o Halo Infinite agora vai trazer o Halo de volta às origens, vocês estão ferrados, o Halo Infinite é aquele lixo. Então assim, cara, tudo que vinha da Xbox, né, foi me decepcionando e eu ficava, putz, cara, né, não, aguenta firme e tal. E aí a gota d'água pra mim foi nessa geração do Xbox Series, né. Então quando saiu o Xbox Series S e o Series X, né, eu já estava bem desanimado, decepcionado mesmo com o Xbox, bem cansado assim, mas eu sempre fui um cara de console, sabe? Apesar de quando eu era moleque eu ter jogado bastante no computador, né, ter pendido muito mais pro PC assim, por um bom tempo, eu sempre voltava pros consoles. O console, o videogame, né, ele é um estilo de vida mesmo, cara. Ele é um hobby diferente do PC. Quem joga no PC talvez não entenda isso, mas o console ele tem aquela atmosfera dele que é diferente. Você sentar no sofá com o controle na mão, colocar o disquinho lá no console, né? Jogar ali é uma coisa que, não sei, pra mim fazia muito sentido e era o que realmente eu gostava de fazer. Eu já trabalhava no computador o dia inteiro, estudava no computador o dia inteiro, não queria ficar jogando no computador o dia inteiro também. Então o console sempre foi a minha forma principal de jogo, né? Então eu falei, bom, agora eu tenho, sei lá, 1000 jogos de Xbox. Porque eu tinha jogo de Xbox do primeiro, do 360, do One, minha biblioteca de jogos era imensa. E eu falei, pô, vou pegar um PlayStation 5? Não, vou pegar um Series X. E eu peguei um Series X, mas assim, eu só peguei o Series X porque realmente ele estava muito, muito barato, bem barato mesmo. Tá? Então eu peguei um Series X e falei, beleza, continuo jogando, vendi meu Xbox One e fiquei com o Series X. E realmente, cara, eu venho acompanhando aí então desde o 360 a queda do Xbox e o Series X, ele foi o videogame que pra mim mudou tudo, que me tirou do culto de vez, né? Estou num processo de desintoxicação, estou voltando para o seio familiar, estou saindo para a sociedade de novo, me apresentando ao mundo de novo, graças ao Series X. Porque o Series X, cara, se tudo que eu falei agora do Xbox One foi muito agravado, muito piorado no Xbox Series X, né? Ou no Series S também. A Microsoft, mesmo depois de ela adquirir estúdios como a Bethesda, a Activision aí por bilhões de dólares, né? Mesmo depois de adquirirem muitos outros estúdios e criarem seus próprios estúdios também, a Microsoft, a divisão Xbox nesse momento, ela se mostra incapaz de criar títulos, cara. Incapaz de administrar uma empresa de videogames, né? Quais foram os títulos grandes lançamentos aí que saíram para Xbox desde de 2020 para 2025? Me fala um. Tô esperando. Opa, você falou Forza? Ah, entendi. Né? O Forza que vem mantendo aí o Xbox desde do Xbox 360, né? É o último jogo que eles têm. Inclusive cancelaram a série Motorsport, agora só tem o Horizon, né? Então assim, a gente esperava, cara, que com a compra, pelo menos da Bethesda, da Activision, tantos outros estúdios, finalmente, não, porque agora o Phil Spencer falou, agora a Sarah Bond falou, cara, que eles vão investir em jogos em peso agora. E aí, né? Cadê? Cadê os jogos em peso, eu te pergunto, né? E o PlayStation 5 aí, completamente dominando completamente tudo, absolutamente tudo, né? Veja, não é como se o PlayStation não tivesse problemas, né? O PlayStation também mente pros seus fãs, né? Também sobe preço das coisas. PlayStation se tornou um videogame de elite, né? E a Nintendo, mesma coisa, né? Nintendo daquele jeito dela, cara. Lutando contra os fãs, né? A Nintendo é uma empresa extremamente anticonsumidor, relançando jogos requentados de, sei lá, 15 anos atrás por preço premium que nunca baixa. Videogame caríssimo agora, jogos caríssimos também, então as outras empresas também têm os seus erros, mas a Microsoft simplesmente deixou de existir, cara, olha que loucura, né? Ah, mas a Xbox ainda tá aí, eles vão lançar um outro console, será? Vão mesmo? Você tá empolgado? Porque assim, meus olhos se abriram, cara, eu vi a luz, e eu tô tentando trazer você pra ver a luz também. Se você ainda está preso no culto do Xbox, ou no culto da Sony, né, do PlayStation, ou no culto da Nintendo, cara, se você ainda é um fanboy, cara, sai dessa, cara. Sai dessa. Veja só, de 2020 pra cá, a gente não teve nenhum lançamento exclusivo grande para Xbox. Os que a gente teve como Redfall e Halo Infinite foram uma decepção enorme. Aí, o único jogo, cara, olha que loucura isso, o único jogo legal, bom, que foi um jogo recebido aí muito bem, que foi o Hi-Fi Rush, a Microsoft fechou o estúdio, cara. A única promessa que tinha
de jogo grande que a gente queria muito, que era o Perfect Dark, que eles criaram um estúdio para fazer o jogo, que demoraram anos, que foi trocando de gente dentro do estúdio, aquele inferno. E aí finalmente lançaram um trailer de gameplay de conceito do jogo ano passado, todo mundo ficou empolgado, cancelaram o jogo e fecharam o estúdio. Demissões em massa de mais de 10 mil, quase 15 mil pessoas demitidas nos últimos meses, cara. Fechamentos de estúdio como a Tango Gameworks, a Arcane, cara. Quem que vai fechar Arcane, pelo amor de Deus, mano? E mentiras atrás de mentiras, né? Não porque a gente vai comprar a Bethesda, a gente vai comprar a Activision, mas o Game Pass não vai subir. Game Pass com um acréscimo de 100%, velho. Aí, recentemente, né? Quem que vai pagar R$ 1.438 por ano para jogar videogame, cara? Pelo amor de Deus. Aí depois a Microsoft sai do país, não tem mais hardware no país, a gente não encontra mais hardware para vender, não tem mais mídia física de Xbox para vender, né? Então você não consegue comprar o videogame, você não consegue comprar os jogos. Aí o mercado negro trazendo Xbox Series X que chega a custar R$ 10.000 no Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Game Pass, que era a última cartada na manga que os caras tinham, que era o melhor produto aí da Xbox, foi morto, foi assassinado a sangue frio. Entendeu? Então assim, cara, compra a Rare, na época do 360 compraram a Rare, um estúdio maravilhoso. O que fizeram com a Rare, cara? Nada, nada. Nos Estados Unidos agora o Xbox começando a sumir das prateleiras do Walmart, da Target, da Costco, né? Que são grandes supermercados aí, rede de hipermercados que sempre foram conhecidas por vender produtos da Microsoft, sabe? E, cara, assim, o que a gente teve de exclusivo recentemente que bombou na Starfield, cara? Lembra como Starfield foi prometido como um jogo revolucionário, que seria o jogo que seria o próximo Skyrim aí, né, no espaço e tudo? Porcaria, cara, porcaria de jogo. Promessa de melhor geração de jogos que nunca se concretizou. E outra, cara, deram todas as IPs aí, só falta o Halo, que logo logo tá chegando também pro PlayStation, cara, né? Já foi aí com o Helldivers. Então, tipo assim, a última coisa que a gente tinha, que eram os exclusivos que fazia você querer ficar no ecossistema do Xbox, agora é tudo de PlayStation, cara. Tem Hi-Fi Rush no Hi-Fi Rush, tem Ori no Nintendo Switch também. Então, assim, completamente morta, né? Microsoft se matou simplesmente por um único fator, que é a ganância, cara. Isso é muito triste de ver, muito, muito triste de ver, sabe? Então, você tem um console que teve acréscimo de preço aí 2 vezes, teve acréscimo de valor num console, em vez de abaixar o preço, vem subindo, né? E isso não é só com Xbox, né, cara? Com PlayStation, com Nintendo também. Videogame que em vez de ficar mais barato com o tempo, vai ficando mais caro, cara. Que loucura. Preços das assinaturas aí subindo, tanto da PlayStation quanto da Xbox também, né? Não tem mídia física mais, você não consegue mais comprar jogos usados, então finalmente a profecia do Don Metric se realizou, você não consegue mais comprar nem vender jogos usados porque simplesmente não existe mais. O videogame é obrigatório se conectar na internet e depois eles trouxeram isso pro Xbox 360, cara. Se você vai ligar seu 360 hoje e não tiver conectado na internet, ele não funciona, ele vira um tijolo, cara. Então assim, é obrigatório estar na internet. Se eu quiser levar o Xbox na casa da minha mãe, que é uma chácara, que a internet não tem internet ou a internet está muito ruim, azar, o videogame não serve pra nada, né? Não tem jogos pra comprar, a assinatura já não vale mais a pena assinar, né? E o videogame vem ficando cada vez mais caro. E aí o último golpe de misericórdia mesmo foi esse anúncio aí do portátil do Xbox, né? Com o ROG Ally aí. Um consolezinho que nem vai ser vendido oficialmente mais no Brasil. Ou seja, a Microsoft já está dizendo pro brasileiro: olha, a gente não se importa mais com você, você não significa nada pra gente. Mas se você quiser importar esse novo portátil aí, né, por meios escusos, onde você não vai ter garantia, né, cara? Você vai pagar aí na versão premium do console, na versão melhor, você vai pagar aí quase R$ 15.000, cara. Então, assim, o que aconteceu, cara, né, com o Xbox? O que foi acontecendo? Não sei. É um caso de estudo muito interessante. Porque a partir do momento em que você tem que agradar os acionistas, em vez de agradar o seu público, né, você se vende. Você se torna um vendido. Tudo para você se torna números. Que se foda a identidade da sua marca. Não tem identidade. E se foda o público que te apoiou por 20 anos, cara. O cara que tava lá no dia 1, o cara que vestiu a camisa da empresa, tudo, que se foda. Que se foda o seu funcionário que trabalhou, que deu a vida, que deu sangue para aquela marca ali. Que se foda, a gente precisa fazer a agulha subir, né, cara? O ponteiro subir. Então a ganância matou mesmo o Xbox, matou a Microsoft. E de uma certa forma, eu estou feliz, sabe? De uma certa forma, não sei se feliz realmente é a palavra certa, mas
Isso, finalmente, depois de 25 anos doando a minha vida pro Xbox, né? Isso serviu para abrir os meus olhos e me fazer ver que eu estava preso nesse culto, cara. Sabe? Quando você tá naquele ambiente tóxico, um relacionamento tóxico, onde você apanha todos os dias, mas você tenta se convencer que aquilo ali é bom pra você. Enquanto tá todo mundo te dizendo, cara, sai daí, cara, vem pra cá, ó, olha só que isso aqui que legal, ou isso aí não tá te fazendo bem, né? Então, é por isso que eu digo que a Microsoft me tirou de um culto que é a própria Microsoft, que é o próprio Xbox. Eles conseguiram pisar tanto em mim, cara, né? Me dar tanto tapa na cara, que é tanta mentira depois de mentira depois de mentira, que eles mesmos me fizeram abrir os olhos. Não foram os fãs de PlayStation, não foram os meus amigos que foram pro PlayStation ou que foram pro PC que me convenceram a abandonar o Xbox e abandonar os consoles, cara. Foi a própria Xbox, a própria marca. Eu nunca achei que isso fosse acontecer, né? E isso me remete lá ao meu tempo de menino, da época do Dreamcast, aquela dor que eu senti, né? De tipo, o videogame que eu amo tanto, a marca que eu amo tanto não existe mais. Agora eu vou ter que comprar outro videogame, né? Seguir outra. Cadê minha identidade, né? Isso era muito atrelado à minha vida mesmo. E aconteceu de novo com o Xbox, né? Então, a partir de hoje, cara, eu não me vejo mais comprando consoles, é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse dizer. E eu estou voltando pro PC. Eu estou aos poucos voltando pro PC. Eu tenho dois amigos que eu joguei online com eles no PC recentemente, né? E me senti feliz como eu não me sentia há muito tempo. Eu me senti como se eu estivesse na época do 360, colocando o headset, entrando numa sala de bate-papo, jogando online e sem ter que pagar nada, cara. Porque outro fator que as pessoas que jogam no computador não sabem, muitas vezes, é que não só você tem que pagar para jogar online no Xbox, você tem que pagar mais de R$ 40 mensais para jogar um jogo que você já comprou, mas os jogos no console geralmente são muito mais caros do que no PC, como a gente viu aí recentemente com o caso do Silksong, né? Que tava, acho que, sei lá, cara, cinquentão no computador e 120 conto no PlayStation, o mesmo jogo, e ainda tem que pagar para jogar online, né? Então, agora que eu saí do culto, cara, dos consoles, principalmente do Xbox, eu consigo olhar de fora e ver que meus amigos sempre tiveram razão. Né? O PC realmente é o futuro dos videogames, é uma plataforma democrática, com preços regionalizados, com possibilidade de mods, né? Não ter que pagar para jogar online. Eu monto o PC do jeito que eu quiser. E é isso, cara. A Microsoft me fez mudar a minha vida, assim, minha percepção de videogame, sabe? E hoje eu me vejo investindo mais no meu PC agora, vou começar a investir mais no PC e já era, consoles pra mim já era, né? Fica como uma marca aí de um momento da minha vida que não volta mais. E sinceramente, agora a Microsoft está anunciando seu novo console e tudo, eu não poderia ligar menos, cara, tô cagando e andando. Eu espero que seja um flop, espero que o Xbox saia do mercado de games, não por ódio, por tudo que eles fizeram, né? Mas porque eu acho que esses bilionários, trilionários, eles precisam aprender alguma vez na vida, cara. Eles têm que aprender que eles não têm o controle de tudo, que eles não podem fazer o que eles quiserem, que eles não podem cagar na cabeça das pessoas. Eles precisam aprender isso, né? Muita gente cancelando aí o Game Pass, né? Infelizmente tem alguns amigos aí que ainda estão no culto, que ainda pagam aí o Game Pass, R$ 120 por mês, né? Pagam seus R$ 1.400 por ano, cada um é cada um, faz o que quiser com o dinheiro, mas eu espero que um dia meus amigos também vejam a luz e venham pro mundo do PC, cara. Né? Agora, eu comentei que eu não queria ficar jogando no PC o tempo todo, né? Que eu já fico na frente do PC o tempo todo. Meu amigo já falou pra mim, pô, cara, não, cara, tem um HDMI aí sem fio. Você liga o HDMI na tua TV e você joga com o controle no teu sofá como se estivesse jogando videogame. Então, assim, acabou, cara. Essa foi o ponto final mesmo que eu precisava saber pra vir pro PC. Então, minha mensagem pra você, como um ex-membro de culto, é: saia do culto, cara. Existe vida aqui fora. Você não precisa ser feito de otário. Você não precisa pagar R$ 500 num joguinho de Pokémon pra celular que é feito para Nintendo Switch aí nas coxas. Você não precisa comprar acessórios com o triplo do preço porque você está na marca PlayStation. Isso não significa nada, eles não se importam com você. Não seja otário, venha para o fantástico mundo do PC. E esse foi meu desabafo final de um cara que passou a maior parte da vida se dedicando a uma marca que só pisava na minha cabeça, né? Então saia do culto você também e venha se divertir aqui no mundo dos PCs. Esse foi o comprido, né, cara? Mas queria falar sobre esse assunto antes que as coisas mudem de novo, porque com certeza a Microsoft vai enfiar o pé na jaca de novo, logo logo, e talvez tenha que fazer um outro episódio. Mas é isso, cara. Espero que você tenha refletido um pouco, que esse episódio tenha servido para você refletir um pouco, seja você um jogador de PlayStation, de Nintendo, ou mesmo de PC, né? Ou mesmo de Xbox, cara.
Me diga aí suas impressões embaixo, me xingue, fale que eu estou errado. E eu vejo você no próximo episódio. Um grande abraço, fui!